Um dos primeiros lançamentos deste ano da ASA, que é um livro que ganhou o Fauve d'Or em Angoulême em 2025. Angoulême que este ano não há, vamos ver se para o ano acontece. O livro chama-se Duas Raparigas Nuas. Já estou a interromper. Aliás, eu devia ter dito assim, e agora? Duas Raparigas Nuas. Não é as Raparigas Nuas, não é pelas raparigas, é pelo Angoulême, porque eu por acaso já ontem estive a ver e já anda-se ali a falar muito, não de Angoulême, mas de outros festivais tomarem o lugar de Angoulême. Inclusive alguns que ainda se vão realizar este ano. Aliás, um deles é o de Lyon, por exemplo, que se calhar fazem um upgrade este ano e se correr bem, vamos ver como é que será para o ano. Porque depois quais são os riscos e não riscos. Aliás, nós também até tínhamos falado nisso, porque era como o contrato só acabava para o ano, portanto, para o ano, se alguma coisa acontecer, correm o risco de ir para tribunais e tal, e não sei o quê, e andar ali, portanto, vamos ver, mas não se admirem se pelo menos nos tempos mais próximos não houver Angoulême e se calhar haver outros festivais a tomarem lugar e com upgrades. Mas voltando ao livro... Às Raparigas Nuas. Às Raparigas Nuas. De buscar as Raparigas Nuas. Duas Raparigas Nuas. Só duas? Sim. O livro do Luz, autor do Charlie Hebdo, muito associado ao Charlie Hebdo, e que a ASA agora edita em português, é uma história muito curiosa porque é contada da perspectiva de um quadro, literalmente. E eu quando ouvi falar do livro há um ano, quando foi premiado em Angoulême, foi aquilo que eu soube, foi disso, mas eu não estava à espera que fosse tão literal. Ou seja, esta é a história de um quadro real que se chama precisamente Duas Raparigas Nuas, tem também um subtítulo de um autor chamado Otto Müller, e o quadro, nós praticamente vemos... A história começa com o nascimento do quadro, com o autor a pintar o quadro e nós a ver da perspectiva do quadro a ser criado, e depois as andanças do quadro ao longo das décadas seguintes, ou seja, enquanto está na posse do seu autor, depois é vendido, para onde é que ele anda, e é um quadro que passa por parte da história do século XX. E é isso que é muito curioso nesta história, que eu gostei mesmo muito. Não só porque a abordagem é original, e quando eu digo que é da perspectiva do quadro, até nos enquadramentos da história, nas vinhetas, nós estamos a ver tudo da perspectiva do quadro, portanto, às vezes o quadro está amontoado junto com outros num caminhão e nós vemos o quadro que está à frente, ou vemos a grade das cestas, e é uma história muito estimulante até ao fim. O quadro vive muitas turbulências históricas ultrapassando a vida do seu autor. Tem várias personagens muito ricas, não só o Otto Müller é uma personagem em vários sentidos. A história começa por falar dele e também do dilema dele à volta da sua musa e à volta da sua relação com outras mulheres, mas depois a história vai também contando a história de cada uma das personagens que passa pelo quadro, desde o colecionador orgulhoso da coleção que foi construindo pacientemente com a sua fortuna, que depois estamos na Segunda Guerra Mundial, nazis, perseguição aos nazis, aliás isto até ainda anterior à Segunda Guerra Mundial, é a ascensão do Hitler. Esse quadro depois acaba por ser um dos quadros que faz parte da célebre, infame exposição da arte, como é que eles dizem? A arte degenerada, exatamente. Queriam mostrar como a arte de certas pessoas tinha a ver com a sanidade mental e, enfim, há vários livros sobre isso, mas depois o quadro também vai passando por várias mãos de uma forma que nos faz refletir sobre esta ideia da nossa ligação com a arte e do que é ter sensibilidade para a arte, não é? Porque este quadro é maravilhoso para uns, para outros é uma porcaria e uma demonstração de degeneração e etc, e de mau gosto, e enfim, é muito curioso e também é engraçado como o Luz mostra a forma como as pessoas olham para o quadro, não é? Quando o quadro está exposto em exposições, não só na dos nazis, mas mais tarde, porque depois o quadro acaba por aterrar, digamos assim, num museu, o Museu Ludwig de Colónia, onde o quadro foi parar em 2000, fez uma digressão por vários países ao longo das décadas, e enfim, este trabalho do Luz é um resultado de uma investigação aprofundada,
não só da história da arte do século XX, mas da história do século XX. E também me fez uma questão que esta história me deixou e que também tem a ver com a história do próprio Luz. É que é referido no pós-fácio deste livro por uma pessoa responsável do Museu Ludwig de Colónia, que o Luz só não foi uma vítima do atentado do Charlie Hebdo porque tinha adormecido, acordou tarde. E eu fiquei a pensar quantas obras é que teriam podido criar as vítimas do atentado do Charlie Hebdo e também quantas obras poderiam ter criado as vítimas do Holocausto, das perseguições ao longo da história. E é um livro que, ao mesmo tempo, tem momentos engraçados, tem momentos perturbadores e que nos faz refletir muito sobre isto, sobre esta nossa ligação com a arte e como a arte também muitas vezes pode ser símbolo do sublime, mas também do mal e das relações humanas. É um livro surpreendente e já agora, antes de passar a palavra, só dizer que há um documentário, e voltando ao cinema, há um documentário muito interessante sobre a ligação dos nazis com a arte que se chama Hitler versus Picasso, que acho que andou na RTP Play, não sei se ainda está, que vale a pena descobrir. Mas, Luís, tu já tinhas lido o livro em francês, não foi? Eu já tinha lido o livro mais ou menos a meio do ano passado, depois de saber que ele tinha ganho o prémio em Angoulême. Olha, pegando aqui naquilo que tu disseste, e gostei muito de te ouvir. Obrigado. Vi num documentário, numa entrevista que fizeram ao Luz, a pessoa que estava a fazer a entrevista faz um comentário que deixou o Luz sem palavras, porque disse que, portanto, esta pintura, tal como o Luz, é um sobrevivente. Portanto, esta pintura sobreviveu à guerra, o Luz sobreviveu ao atentado do Charlie Hebdo. Portanto, há aqui realmente uma ligação quase umbilical entre isto. E depois, aquilo que tu disseste, de que gostastes muito e que todos estes teus sentimentos, tu se parares um bocadinho para pensar, é que reparas que o quadro és tu. Porque tu estás a ler o livro ao contrário dos outros, em que nós estamos quase como se estivéssemos no cinema. Se nós estivermos a ler um livro do Comanche, nós estamos quase no cinema a ver aqueles grandes espaços, etc, isto e aquilo e outro. Aqui não. Sim. Aqui nós estamos a olhar o mesmo que o quadro está. Nós estamos no lugar do quadro. Portanto, as pessoas quando fazem caretas, estão-nos a fazer caretas a nós. Exatamente. Portanto, é uma coisa que é um livro inteiro assim. Não é só uma parte, é um livro inteiro assim. E só por falar nas caretas, é muito engraçado o final do livro. Exatamente. Pronto, isto eu acho que aqui, ao fim e ao cabo, isto é quase um manifesto do Luz em dizer que desde sempre que a cultura é um perigo e o ataque do Charlie Hebdo é precisamente isso. É uma questão de eliminar algo cultural, goste ou não se goste, era algo cultural. A ligação da arte, do grafismo com o terror e a política é o mote, portanto, para o Luz, porque ele combater esta censura artística, porque ao fim e ao cabo é uma censura artística levada ao seu extremo. Exatamente. E portanto aqui nós estamos a ver também, através de uma obra, e até curiosamente aqui acontece, é que o desenho das duas raparigas nuas são duas ciganas nuas. Exatamente. Porque a namorada dele, ele era cigano, o autor do quadro era cigano e, portanto, a namorada dele também era. Portanto, são duas ciganas nuas, ainda por cima. Portanto, vê bem, isto era inconcebível para qualquer nazi. Aquilo era uma degeneração total, digamos assim. Mas sabes, só pegando, desculpa interromper-te, mas estava aqui a olhar para as minhas notas e houve uma coisa que eu acho que é um pormenor muito curioso que o Luz dá, que tu tens duas pessoas que vão à exposição que dizem: os nazis organizaram a mais extraordinária exposição de arte moderna da história, mas com o sentimento oposto àquilo que é, não é? Exatamente. Ou seja, e isso é muito curioso. E no fim a exposição acaba por ser mais concorrida do que a de arte ariana que está no museu ao lado.
Olha, também depois temos aqui que o próprio tipo de desenho faz uma excelente ligação, não é? Muito caricatural com o próprio quadro, coisas. Com o próprio quadro, portanto, digamos assim. Pronto, isto mais uma vez é um alerta e nesta altura em que no mundo andamos aí a falar novamente de extremismos, sejam eles de esquerda ou de direita, nem tá, extremismo é extremismo, e portanto implica sempre ditadores, e ditadores têm sempre uma preocupação em acabar com a cultura. Sim. Seja ela de qual, ou sejam elas livros aos quadradinhos, ou sejam elas quadros, ou sejam eles filmes, ou seja o que for. Portanto, e isto é quase que um alerta que o Luz aqui está a fazer. Uma curiosidade, talvez, que seja curioso, é que o Luz, que eu saiba, ele não dá sessões de autógrafos, ele não faz sessões de autógrafos. Aliás, ele praticamente é muito raro. Mas talvez por consequência do que aconteceu no Charlie Hebdo. Tudo aquilo que aconteceu. Sim. Aliás, ele durante algum tempo, quando ele continuava a ser perseguido, sim, digamos assim, portanto estava na lista negra de pessoas a abater pelas organizações terroristas, pelos terroristas. Sim. E portanto ele, acho que aquilo é muito, não sei se ele, o Luís Charava disse que iam tentar que ele viesse cá, o editor da ASA, mas eventualmente é capaz de, se isso acontecer, duvido que vá haver sessões públicas. Pode ser que sim, acho que ele já fez meia dúzia delas, mas são muito específicas, são muito controladas. Sabes que nós tivemos cá há uns meses o Jafar Panahi, o realizador, sim, perseguido pelo regime iraniano, e ele esteve cá, até eu vi a sessão em que ele esteve e até achei estranho, não é? Depois ele foi preso, pouco depois. Portanto, sim, talvez possamos ter cá alguns. Pode ser que sim. Espero bem que sim, que é sempre interessante ouvir estas opiniões e ouvir via cores, mas pronto, mas é um livro, é uma descoberta muito interessante, muito curiosa, percebe-se perfeitamente porque é que foi um livro premiado. Sim. E merece muito a pena. E a perspectiva do quadro, para mim, nunca me parece forçada, parece-me extremamente bem pensada. Também o que acontece fora de campo e dentro de campo, e também como a banda desenhada nos mostra que o nazismo está a surgir ou que já está em pleno funcionamento quando vemos a chaminé, não é? O pormenor da chaminé é uma coisa muito simples, mas muito chocante e é uma história sobre a forma como um simples quadro pode falar da banalidade do mal e da comercialização da arte, e do que interessa no artista é ser só a sua cotação no mercado, não é? O próprio quadro, isto mostra como a arte pode ter vários valores e várias importâncias, depende da pessoa e da época também, porque houve uma altura em que ninguém dava 10 marcos pelo Otto Müller e de repente ele é uma... Mas isso é o que o autor, quando criou o quadro, criou para comer. Sim. E ele próprio não queria ser até enquadrado em nenhuma corrente artística, ele não queria ter nenhum rótulo, fala-se muito... E acho que o Luz consegue para cada personagem dar uma densidade e uma construção que nos faz conhecer mais ou menos bem aquelas figuras. E também, lá está, como tu estavas a dizer, é também uma forma de como a arte, independente de se gostar ou não, é porque ninguém fica indiferente, e também é uma forma de democracia, de liberdade e de lutar contra ditaduras. Claro, aliás, parafraseando o Manuel Alegre, não é? Isto, a criação, a liberdade da criação tem muito a ver com a democracia, e é aquilo que ele dizia, não há machado de corte a raiz ao pensamento. Portanto, exatamente. Isso aí não há os sentimentos que nós podemos transmitir num quadro, num livro, num filme, no que quer que seja, isso é impossível. Não, as pessoas transmitem e pronto. E dizer só também que está muito bem feita a planificação e o contraste das cores. Era o que eu também ia dizer. Há uma personagem às tantas que morre e as vinhetas também acompanham esse... Não é? Está muito engraçado. Este livro é um livro que não pode... Para quem se decida e esteja hesitante em comprar, não é um livro que ao folhear se muda a opinião, porque é um livro que é descoberto desde a primeira folha. Exatamente. A forma como se entra na história é muito original e só ao princípio
pode-se estranhar um bocadinho, mas torna-se depois realmente só se para na última folha. Exatamente, e há muitas referências também. Eu até senti que aquela digressão que o quadro às tantas faz por vários museus, que as pessoas que o estão a ver eram cameos de figuras públicas, uma ou outra, pareceu-me ver o Mick Jagger numa delas, mas se calhar posso algumas estar... que também mas mostra que o Luz é um ótimo caricaturista também, e aliás, no Charlie Hebdo tinha uma série de grandes caricaturistas. Felizmente o Luz sobreviveu e deu-nos esta obra, que está editada pela ASA. Pode ser que a ASA consiga trazê-lo cá Vamos ver. E a gente vai descobrir mais algumas coisas sobre a história. Vamos ver, se não, leiam o livro, acho que já vale muito a pena.